novo. Vídeo novo. Vídeo novo. Vídeo novo. Vídeo novo. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já abri uma vinheta aqui para vocês nova. Brincadeiras à parte, aqui a gente fala de investimento, de coisa séria, como você pode investir melhor. A gente fala um pouquinho sobre ações, fundos imobiliários, opções, mercado exterior, tudo que você precisa para investir melhor. E como você sabe, já se inscreve aqui no canal para receber vídeos novos, compartilhe esse vídeo com mais gente, deixa o gostei, que assim você ajuda o YouTube também a divulgar esse vídeo para mais gente. Porque hoje a gente vai falar como eu invisto para o longo prazo, utilizando uma estratégia chamada Buy and Hold. Você também pode utilizar, eu acredito que seja a metodologia mais simples que a pessoa física pode replicar. Então fica comigo que eu vou te mostrar todas as 5 características dessa metodologia. E eu tenho certeza que a partir de hoje sua visão de investimento vai mudar. Beleza? Vamos para o conteúdo comigo então? Muita gente entra no mercado financeiro com um viés especulativo, fazendo operações de curto prazo. Quem nunca ouviu falar de day trade, de swing trade, position trade? São posições que você faz visando ali operações de um dia, uma semana, alguns meses. Só que será que essa realmente é a melhor estratégia que o investidor ou que a pessoa física pode aplicar? Talvez não. E hoje eu quero mudar um pouco a sua mentalidade. Você que gosta de fazer operações de curto prazo para tentar ganhar nas oscilações de mercado, vamos entender como é que funciona o Buy and Hold e como que eu aplico essa metodologia passo a passo? Para isso, eu vou contar um pouco da minha história, como que eu comecei na Bolsa de Valores, como eu comecei a investir no mercado financeiro. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu me profissionalizei, eu era atleta de futebol e eu ganhava, tinha o meu salário, mas eu não gastava muito, né? Eu guardava bastante, sobrava bastante dinheiro ali no final do mês. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer com o dinheiro, se teria alguma forma de rentabilizar ele melhor do que a poupança, porque eu já li algumas notícias ali no Google, vi alguns vídeos do Primo Rico, né? Quem não conhece o Primo Rico? Sobre tesouro direto, mas aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas e descobri o day trade, ou descobri algumas operações de alto risco. E eu lembro que eu comecei, né, a ler um pouquinho de artigos sobre day trade e aí eu resolvi então aplicar essa metodologia. E quando eu comecei a aplicar, eu percebi que essa metodologia, na maioria das vezes, ela tinha um final de soma zero. Exatamente. Muitas vezes eu perdia e muitas vezes eu ganhava. Ou ao contrário, eu ganhava e perdia. Isso, na maioria das vezes, acabava me dando um resultado insatisfatório. Eu chegava num denominador zero. Ou para quem ainda não estuda, para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, esse somatório acaba sendo negativo. Por isso que é uma metodologia que talvez não é a mais viável para o investidor pessoa física, o investidor comum. Foi aí que eu comecei a ler um pouquinho mais daqueles investidores que tinham sucesso. E não sucesso de 1 ano, 2 anos. Não, eu pesquisei daqueles investidores que tinham sucesso perene, perpétuo, há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu comecei a cair na literatura de investidores como Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, o próprio Ray Dalio. Apesar deles terem algumas peculiaridades em comum e peculiaridades individuais, eu descobri algumas semelhanças. E a semelhança mais visível que eles têm é investir para o longo prazo. E foi aí, nessas literaturas, que eu comecei a identificar um padrão. E eu queria aplicar isso para a minha carteira de investimentos. Só que eles são investidores enormes, né? Se você pega ali o Peter Lynch, você pega o Ray Dalio, eles são investidores de fundos, foram investidores. Né? O Peter Lynch foi investidor de fundos gigantescos. Ray Dalio ainda ele é o gestor de um fundo gigantesco. Então, algumas metodologias, algumas coisas que eles utilizam não podem ou não devem ser aplicados para o investidor comum, pessoa física, porque o patrimônio, o capital alocado, ele é totalmente diferente.
E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e descobri a metodologia que eu utilizo hoje, que é o buy and hold mais o rebalanceamento dinâmico. Foi aí que eu comecei a ter resultados no mercado financeiro. Comecei a ganhar um pouco de dinheiro vindo dos dividendos, comecei a entender a dinâmica de variação dos preços dos ativos. No curto prazo, como é que funciona? De forma aleatória. Mas no longo prazo, as ações, a cotação das ações, a cotação dos fundos imobiliários, a cotações dos ativos, ele tende a seguir a perspectiva de resultados. Isso aqui tanto para a Bolsa de Valores e mercado financeiro local, quanto para o mercado exterior. A gente consegue observar isso. A cotação ela tende a seguir os bons resultados das empresas. Beleza, agora você entendeu, né, o que é investimento de longo prazo, mas o que será que é o buy and hold? O buy and hold é uma estratégia que consiste em você comprar bons ativos e segurar esses ativos para o máximo de tempo possível. E quando eu estou falando de máximo de tempo possível, eu estou falando para você investir sem prazo. Exatamente isso. Como assim, Gustavo? Mas eu quero resgatar um dia o meu dinheiro para usar. Pô, imagina só você começar a ser sócio de uma empresa pequena, uma boa empresa, uma startup, e essa startup ela começa a engatilhar, começa a andar, começa a crescer, e futuramente, daqui 10, 15, 20 anos, ela começa a gerar os frutos. Pô, você fez um investimento de 15 mil reais nessa startup ou nessa ação, pode ser uma empresa, vamos falar um pouquinho de empresa da Bolsa que fica mais palpável de você entender. Você investiu 10 reais nessa empresa da Bolsa e ela cresceu bastante, agora ela distribui parte dos lucros para os acionistas, pô, a cotação dela já chegou nas alturas, agora está valendo 100 reais, 200 reais cada ação, 300 reais, e a partir daí ela começa a distribuir os lucros. E você começa a ver o seu dinheiro trabalhar sem você necessariamente estar presente. O buy and hold ele prioriza você escolher esses ativos que tendem a crescer no longo prazo e a desfrutar futuramente dos dividendos, que são pedaços dos lucros das empresas ou pedaços dos resultados dos fundos imobiliários, né, proveniente dos aluguéis que os inquilinos pagam quando estão alocados dentro dos imóveis. Fechado? E como eu aplico a metodologia do buy and hold? Né? E eu tenho uma especificidade um pouco maior dentro dessa estratégia, que eu utilizo juntamente com o buy and hold o rebalanceamento dinâmico. Então vamos para 5 características que eu já havia te falado no começo, que eu aplico dentro do buy and hold, como você também pode aplicar. Primeira característica é comprar periodicamente. Comprar todos os meses é muito importante para quem aplica o buy and hold. Diferente dos grandes fundos de investimentos, nós, pessoas físicas, alocamos um percentual menor de recursos dentro do mercado financeiro. Normalmente, se você ganha ali 3 mil reais, supondo, você vai separar ali 500 mil reais para investir todos os meses. Isso reduz o risco da gente comprar ações no mercado de alta. Né? E supondo que você comprou ali ações ou fundos imobiliários ou qualquer ativo num ciclo de alta. E depois esse ciclo de alta se encerra e começa um ciclo de baixa. Você vê os seus ativos caindo 50%. Se você consegue comprar todo mês, você não fica sujeito a esse risco. Eu vou deixar até um gráfico aqui que mostra que comprar todos os meses apresentou um retorno maior do que comprar nos fundos de mercado. Tem muita gente que acredita que esperar o mercado chegar no fundo do poço é a melhor hora de comprar. Na verdade, aqui, nesse gráfico que você está vendo, a história, o contexto se mostra o contrário. Fechou? Então, você comprar todos os meses é muito importante. Por quê? Trouxe mais resultados no contexto histórico, né, olhando esse período aqui, e também porque reduz o risco de comprar nos ciclos de alta. Você acaba comprando ali numa média, seguindo uma média de mercado. Show? A segunda característica é comprar ativos de alta qualidade. Eu já falei isso, mas é muito importante reforçar. O que são ativos de alta qualidade? Na maioria das vezes, quando eu falo de ativos de alta qualidade, são ativos ligados à economia real. Uma empresa, a ação de uma empresa é ativo relacionado à economia real. Por quê? Aquela empresa ela produz um serviço, ela contrata pessoas, isso acaba gerando um ciclo na economia. Então perceba que as ações, os fundos imobiliários são ativos ligados à economia real. Então eles são ativos de mais alta qualidade, que um buy and hold prioriza.
Diferente de uma criptomoeda, por exemplo, do Bitcoin, do ouro, apesar de serem bons ativos, eles não são ativos ligados à economia real, né? O ouro, ele não gera valor. Ele é uma moeda, ele é uma reserva de valor que depende ali da oferta e da demanda. Quando existe mais oferta, o preço sobe. Quando existe mais demanda para venda, o preço acaba caindo. Então, escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, são a prioridade de quem faz o buy and hold. Então, a gente olha e entende o modelo de negócio de uma ação, entende quais são as margens de lucro daquela ação, o quanto aquela empresa ela é endividada, o que ela apresenta de melhores resultados do que as suas concorrentes. Olha o caminhão passando aí. Tudo bem, então? E como terceira característica, a gente prioriza o reinvestimento dos dividendos. É muito importante, quando a gente faz o buy and hold, reinvestir todos os lucros distribuídos pelas empresas, porque a gente consegue acelerar o acúmulo de patrimônio, atingir o objetivo mais rapidamente, através dos juros compostos. Então, supondo que você investe R$100 em determinado ativo, ele te gera 10% de juros ao mês. Então, você investiu 100, no próximo mês ele te gerou 10, no segundo mês você vai investir mais 100, agora você tem R$200 mais o 10 de juros que você ganhou, e esses juros ele vai render sobre os 210. Então, se você tem 210 mais os 100 que você aplica no terceiro mês, agora são R$310, mais os 21 de juros, somando R$331. E assim vai o acúmulo de patrimônio no longo prazo. Show de bola, é simples assim. Eu vou até deixar um gráfico aqui para te mostrar a diferença que faz você reinvestir os dividendos e você não reinvestir os dividendos. Quarta característica é comprar empresas abaixo do preço justo. Tem muita gente que fala que o buy and hold raiz ele não olha para o preço. E realmente, se você olhar ali alguns investidores, como o Philip Fisher, ele não olhava muito para preço-lucro, para preço-valor patrimonial, mas é importante sim olhar para o preço justo. A gente tenta entender quais são os fundamentos daquela empresa. O que são fundamentos? Lucro, o patrimônio líquido da empresa é outro fundamento. Isso é diferente do preço das ações. O preço das ações ele tende a oscilar todo dia, diferente dos resultados da empresa ou do fundo imobiliário. E a gente tenta fazer essa comparação para ver qual que é o preço que aquele ativo está sendo cotado no mercado. Será que ele está de acordo com o valor que aquela empresa gera, que aquele fundo imobiliário gera? A gente tenta comprar ativos a preços mais atrativos, ativos que estejam com preço abaixo do seu valor. Simples assim. É muito importante a gente conseguir identificar isso através das métricas de valuation. Eu vou fazer um curso gratuito de valuation mais para frente. Então se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos esse vídeo. Se você está gostando, deixa o gostei aqui, que você me ajuda a crescer o canal, a levar conhecimento financeiro para mais gente. Show? Então, quarta característica, comprar ativos abaixo do seu preço justo. Não caia na conversinha de que, para isso você precisa fazer o value investing, o preço importa, preço não importa. Tem muita gente que polariza esses dois assuntos. Mas o preço ele é um dos aspectos fundamentalistas para serem analisados dentro de um negócio. E quando eu estou analisando o negócio, o preço é a última coisa que eu olho. E sim, é um pilar de importância para quem faz um buy and hold. A gente não deve isolar o preço. E como sim, a quinta característica, o quinto fator, o rebalanceamento dinâmico é uma das prioridades dentro da minha estratégia. Como assim o rebalanceamento dinâmico? Antes de investir, eu defino se eu quero ter 50% em renda fixa, 30% em renda fixa, 70% em renda variável, supondo aqui que a gente escolha 50% em renda fixa e 50% em renda variável. O que vai acontecer com o rebalanceamento dinâmico? Quando as ações ou a renda variável ela sobe muito, ela está em ciclo de alta, o percentual de renda variável que você tem dentro da carteira não vai mais representar 50%. Vai começar a representar 70%, 80% da sua carteira. E dentro do rebalanceamento dinâmico, o que acontece? Você vai vender a sua parte de renda variável até chegar ao percentual que você definiu previamente, que é o 50%. Então, se está 70%, você vai vender 20% de renda variável e vai aplicar
em renda fixa, até que chegue no balanceamento perfeito. Show? Isso aqui previne o investidor de comprar muitos ativos em ciclo de alta. Ajuda o investidor a comprar ativos baratos. Por quê? Quando a bolsa cair, a sua renda variável vai começar a fazer parte de 30% da sua carteira. Renda fixa vai representar 70% da sua carteira. E é hora de você, com seus aportes mensais, com suas compras mensais, comprar mais renda variável e alocar. Tirar 30% de renda fixa e colocar todo esse percentual excedente, melhor dizendo, em renda variável, até que o rebalanceamento seja feito de forma perfeita. Fechou? Então você entendeu agora todos os critérios de quem faz o buy and hold. Então eu espero muito de coração que você tenha entendido a minha metodologia de investir. Espero que você comece a entender sobre esses parâmetros se você quer investir por longo prazo. Eu acredito fielmente que esse seja a melhor maneira do investidor pessoa física, do investidor comum começar dentro do mercado financeiro, porque, como aquela lei de Pareto diz, 20% do seu esforço é responsável por 80% do seu resultado. Faça o simples, faça o básico, que com certeza você vai ter muito mais resultado do que aqueles que ficam dias e dias vendo gráficos, olhando notícias no mercado. Isso eu tenho certeza absoluta que não vai te agregar em nada. Eu já fiz isso. E se você quiser começar a investir no mercado financeiro, mas não tem ideia de como fazer isso, aqui embaixo eu vou deixar a carteira recomendada da Suno, onde eles vão te recomendar os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, os melhores ativos no exterior, os melhores ativos de renda fixa para você montar uma carteira do zero. Eles são especialistas recomendados, eles vão mandar relatórios mensais, diários aqui. Então assina aqui embaixo ou veja ali se você tem interesse. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá? Veja ali como é que funciona a carteira. Eu tenho certeza que vai agregar muito para o seu conhecimento e vai te orientar da melhor forma possível para você começar muito melhor do que especuladores no mercado financeiro. Show de bola? Ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo e fui!